Na busca pela convergência a normas internacionais de contabilidade, estamos importando os conceitos dos padrões internacionais elaborados pelo IASB. Como já havia falado anteriormente, a contabilidade ela é um instrumento que leva ao público externo às organizações as informações sobre cada instituição, sobre cada entidade. E quando num ambiente em que nós temos vários padrões contábeis, fica difícil quem está fora comparar entidades que estão atuando em países diferentes, porque elas estão reportando aquelas informações de acordo com com seu padrão doméstico. E esse é um dos desafios que nós temos. E a contabilidade doméstica, ela é forte. Quando eu falo contabilidade doméstica, não exclusivamente a nossa brasileira, mas a contabilidade, ela, por atuar num ambiente local, ela vai sofrer influências do fisco local, vai sofrer influências da cultura local, do sistema legal local e alguns outros itens que podem influenciar ou não a contabilidade, como uma economia estável ou uma economia inflacionária. Então, todos esses itens, eles têm uma influência na contabilidade. E essas influências, elas geram, no longo prazo, diferenças entre os padrões contábeis internacionais. Na realidade, tudo nasceu, a origem é uma só, entretanto, os fatores internos, eles vão influenciando a contabilidade. Então, história política, como já foi colocado, o foco em diferentes usuários, isso tudo vai influenciando a divergência que surge no sistema contábil. E a convergência, a importância, a utilização de padrões internacionais, como eu já citei lá no início, ela surge com globalização. No momento em que investidores começam a procurar mercados para alocar sobras de recursos, ele tem que ter um padrão que ele conheça, ele tem que ter uma linguagem que ele conheça. Ele pega, muitas vezes, o resultado obtido em determinado mercado, quando se leva para um padrão internacional ou para um padrão norte-americano, não necessariamente aquele resultado será o mesmo. Poderão ocorrer diferenças. Então, a linguagem, a utilização de uma linguagem global, ela vai facilitar a alocação de recursos pelos investidores para as empresas. Isso reflete em redução de custo. Se eu tenho um padrão que é entendido e comparável com padrões de outras entidades, de outros países, eu consigo, com essa transparência, reduzir custos. Problemas também com empresas transnacionais. No nosso caso, Petrobras, Vale do Rio Doce, são empresas que elaboravam demonstrações contábeis e ainda elaboram em vários padrões, para atender o regulador nacional, para atender reguladores de outros países, mercado de capitais brasileiro, norte-americano e europeus. Então, o que se espera com a adoção de padrões internacionais? O que o mundo está esperando, o mundo corporativo está esperando com a adoção de padrões internacionais de contabilidade? Maior transparência nas demonstrações contábeis, uma vez que um padrão utilizado no nosso país seria o mesmo utilizado no mercado europeu,
e um padrão de conhecimento nacional, mesmo que não adotado nos Estados Unidos, mas um padrão que é reconhecido também naquele país. O IASB busca a produção de informações contábeis com maior qualidade informacional, informações confiáveis, e isso se traduz na alocação de capital e na redução de custos nessa busca por capital. E para o futuro, o que se espera com a convergência contábil é a adoção de conjunto único de normas contábeis, que essas normas sejam de alta qualidade, que tenham um padrão de qualidade e que essas informações ajudem a tomada de decisão de gestores e de investidores. Como benefícios dessa convergência, nós teremos, então, mais uma vez reforçando aqui, redução de custo de financiamento, acesso mais fácil a mercados de capitais, maior transparência e comparabilidade das demonstrações contábeis com empresas localizadas em outros países, maior credibilidade do mercado financeiro e redução de risco de crise. Ressaltando aqui que a contabilidade ela não evita a crise, mas ela demonstra o que está sendo registrado, o que está sendo elaborado, produzido dentro das diversas entidades. Bem, com relação ao IASB, o IASB é o organismo que tem se proposto a gerar normas, produzir normas que sejam aceitas mundialmente. Então, é um organismo que está buscando, tem na sua essência a busca pela convergência contábil. E essa convergência ela está retratada aqui na missão do IASB, a qual nós fizemos uma tradução livre. E a missão do IASB seria, então, desenvolver, em nome do interesse público, conjunto único de alta qualidade, compreensível e obrigatório de padrões contábeis globais, que requerem demonstrações contábeis transparentes e comparáveis. Além disso, o IASB também coopera com reguladores domésticos para que se atinja essa convergência contábil em nível mundial. O IASB tem se proposto a visitar países, participar de fóruns, buscando essa convergência aos padrões por eles elaborados. Aqui a gente traz um histórico rápido de alguns fatos que marcaram essa trajetória do IASB. Em 73, a criação do organismo, ainda com o nome de IAS, que era um comitê composto à época por Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, México e outros países. Posteriormente, temos em 77 a fundação do IFAC, que é um órgão de classe internacional de contadores, e o nascimento do IFAC ele acontece juntamente com a relação, a troca de informações entre IFAC e, à época, IASC. Em 82, os dois organismos assinam compromissos mútuos de regulação contábil e da profissão contábil. Em 87, o IOSCO, que é uma entidade semelhante à CVM, só que de nível mundial, apoia e recomenda a utilização de normas elaboradas pelo ainda IASC. Em 90, a Comissão Europeia ela inicia a sua participação como observadora nas reuniões do IASC. Em 95, a
a comunidade europeia recomenda a utilização de normas do IASC para as empresas europeias transnacionais. Em 99, o IASC recebe o apoio do G7 e do FMI. Em 2000, o Comitê de Basileia também passa a apoiar a convergência das normas locais a normas internacionais editadas pelo IASC ainda. Em 2000, novamente a comunidade europeia, aqui sim, ela anuncia a intenção de requerer para os países integrantes da comunidade normas internacionais de contabilidade. Em 2001, há uma mudança de foco no IASC, que ele deixa de produzir padrões contábeis para produzir normas de reporte financeiro, normas de divulgação de informações financeiras. Nesse momento também a mudança da nomenclatura de IASC para IASB. Em 2001, então, a Comunidade Europeia ela edita uma norma ratificando a sua intenção de adoção das normas do IASB. O IASB fica sediado em Londres, mas não tem, é uma instituição internacional. Ele não tem uma influência, digamos, direta do Reino Unido. O IASB está passando por um processo de reestruturação. Aqui nós temos a nova estrutura do IASB. Existe um board de monitoramento sobre a IASC Foundation. A IASC Foundation ela é composta por 22 curadores e o objetivo do IASC Foundation é administrativo. Então, esses curadores eles têm a função de organização administrativa do ente, assim como a captação de recursos para o desenvolvimento das atividades do IASB. O conselho, o board, que atualmente ele está composto por 16 elementos, 3 deles participam de forma eventual, os outros 13 têm dedicação exclusiva e é o board que elabora as normas contábeis. Como órgãos, aqui organismos que apoiam a estrutura do FASB, nós temos o Standards Advisor Council, que o objetivo é de apoio ao board, ele elabora as agendas e os temas que devem ser tratados pelo board, e o IFRIC, que é o ente que elabora as interpretações de normas. Aqui no Banco Central nós temos, por exemplo, cartas circulares que muitas vezes esclarecem algum aspecto normativo. Dentro da estrutura do IASB, esse esclarecimento ele é prestado pelo IFRIC. Sim, já ia me esquecendo. Em relação à estrutura do IASB, nós temos um curador que é brasileiro. Atualmente esse curador é o ex-ministro Pedro Malan. E no conselho nós temos o professor da USP, professor Nelson Carvalho, que integra o conselho do IASB.